sabia que os seus cabelos podem inchar durante o banho e que esse processo repetidamente pode gerar danos nos cabelos? E como o óleo de coco ajudaria a evitar ou prevenir essa condição? Antes de começar a falar sobre isso, é importante a gente explicar alguns conceitos para facilitar o entendimento. Então vamos entender como é a estrutura do cabelo. Eu vou colocar uma foto aqui e aí a gente vê que essa parte mais externa, que tem com aspecto de escama de peixe direcionado para baixo, é a cutícula. A parte mais interna é o córtex. A parte mais externa, que é a cutícula, ela corresponde a 10% do peso da massa do cabelo e ela faz um efeito de proteção da parte interna, que é a mais importante, que é o córtex, tá? Então ela vai dar um brilho, porque a luz ela reflete nas escamas que estão bem alinhadinhas com direção para baixo, quando o cabelo não está danificado, e isso reflete a luz, dando o brilho do cabelo, consequentemente dá maleabilidade, e o cabelo fica com a textura mais sedosa se as cutículas elas não estiverem danificadas. Ok? E aí ela vai proteger a parte mais interna, que é o córtex, que corresponde a 70 a 90% do peso do cabelo. Nessa região a gente tem um pigmento que dá a cor do cabelo também, e tem várias proteínas, dentre elas a mais importante é a queratina, tá? Que vai dar o poder mecânico do cabelo. Então, quando a cutícula é danificada, que isso acontece pelo próprio ato de pentear os cabelos, que é o dano mecânico, por danos químicos, que é descoloração, tinturas, alisamentos, e também por danos físicos, né, que é pela radiação, pela poluição, entre outras coisas, o que é que acontece? A cutícula, como a gente tá vendo nessa foto, ela vai ficar aberta, isso vai diminuir a reflexão da luz, vai diminuindo o brilho do cabelo, aumenta o atrito entre o próprio pente, isso gera mais dano, e entre os cabelos, e isso também vai gerar uma exposição do córtex, que é a parte mais interna dos cabelos. Esse dano constante na cutícula, o que é que pode gerar também? Perda de proteína, que também existe proteína na parte da cutícula, e perda de lipídios, porque existem lipídios muito importantes para o aspecto bonito do cabelo, ok? Então, a gente vai dar mais atenção para a cutícula para a gente poder entender o que é que acontece nesse processo de inchaço dos cabelos. E a cutícula, ela é composta por algumas camadas, tá? Basicamente 3. A camada mais interna, ela é mais susceptível a esse inchaço, tá? Até por causa da conformação dela. Então, quando a gente molha o cabelo por um tempo maior, por exemplo, durante a lavagem dos cabelos, a água penetra e aí o que é que acontece? Incha e, consequentemente, as cutículas que são orientadas, as escamas que seriam orientadas para baixo, elas acabam se evertendo e se orientando um pouco para cima. E isso, consequentemente, vai gerar dano ao pentear os cabelos. E agora vocês entendem o porquê de evitar pentear os cabelos molhados, porque as cutículas elas vão estar um pouquinho mais oriçadas e, consequentemente, isso vai piorar o dano nos cabelos, aumentando o risco de perda proteica durante o ato de pentear e também aumentando o risco de perda de lipídios. E isso tudo pode gerar um dano nos cabelos futuramente. Vocês entenderam agora o que é o inchaço dos cabelos. E o ato de inchar e secar pode gerar o que a gente chama de fadiga hídrica e culminar no futuro com o dano dos cabelos e até uma possível quebra, ok? E aí a gente pensa, como é que o óleo de coco poderia ajudar a evitar ou prevenir essa condição acontecer? Existem alguns artigos falando sobre o óleo de coco, sobre o uso de óleos vegetais nos cabelos e que a maioria desses artigos eles comprovam a superioridade do óleo de coco comparado com alguns óleos, por exemplo, o óleo de girassol e o óleo mineral. E o porquê o óleo de coco ele é superior em relação aos outros óleos? Porque ele tem duas propriedades importantes. Ele é bem pequenininho, tem o que a gente chama de peso molecular reduzido e, além disso, ele tem uma afinidade por as proteínas do cabelo. Então, isso faz com que ele penetre dentro da haste, ele não vai ficar só na parte externa. E isso aí vai conferir uma melhor capacidade de ação e de proteção dos cabelos. Essa penetração é variável e de uma maneira não uniforme. Esses estudos avaliaram também os efeitos cosméticos do óleo de coco, avaliaram o índice de perda proteica durante o ato de pentear e o índice de retenção hídrica dentro dos cabelos, que nada mais é do que um inchaço que a gente acabou de falar. E eles observaram que o óleo de coco ele foi superior quando utilizado antes da lavagem e foi superior ainda mais quando comparado os cabelos sem danos com os cabelos danificados. Então o impacto foi ainda maior, ou seja, ele foi muito mais protetor nos cabelos que eram danificados, por exemplo, descoloridos. E por que ele é melhor como pré-lavagem? A pré-lavagem é o quê? Você aplica no cabelo seco
ou 20 minutos antes do banho, ou até no dia anterior, muita gente faz dessa forma. E quando lava os cabelos, o que acontece? A cutícula ela vai abrir um pouquinho, indubitavelmente vai acontecer um pouco de inchaço desses cabelos e o óleo de coco vai penetrar. Lembra que eu falei que era bem pequenininho e que tinha afinidade pelas proteínas e vai fazer sua ação. Já quando a gente usa pós-lavagem, o que acontece? Ele vai formar um filme ao redor do cabelo, certo? E não vai penetrar. Ou se penetrar, vai penetrar muito menos. Então, a ação dele vai ser um pouco diferente. Então, quando a gente pensa em ação protetora e diminuição de perda de proteína e diminuição do inchaço, o uso do pré-lavagem é muito melhor do que pós-lavagem. Quais seriam as outras ações do óleo de coco? Ele pode funcionar como um protetor térmico, proteção contra a radiação ultravioleta. Por ele repelir a água, ele vai reter um pouquinho a umidade dentro do cabelo, porque ele vai formar um filme ao redor do cabelo também. Vai aumentar o brilho, vai aumentar a maleabilidade, vai diminuir o atrito entre os fios. E além disso, ele vai diminuir o frizz. Vamos falar um pouquinho como é que ele diminui o frizz. Ele vai lembrar que o óleo de coco ele é rico em cargas positivas. E aí a gente lembra lá da física que cargas iguais, elas se afastam e cargas diferentes, elas se atraem. Então, como o óleo de coco ele é rico em cargas positivas e dentro do cabelo, principalmente o cabelo danificado, a gente vai ter mais cargas negativas, quando a gente utiliza o óleo de coco, eles vão se atrair e, consequentemente, isso vai gerar os fios vão ficar mais domados, vão ficar menos arrepiados. Então, é basicamente isso que acontece quando a gente usa o óleo de coco para diminuir o frizz, tá? E aí, outra pergunta. Eu posso usar o óleo de coco de cozinha? E a resposta é não, tá? Então, o óleo de coco de cozinha, ele tem 80% de ácidos graxos saturados e que tem apenas ação lubrificante. Então, se você usar ele nos cabelos, isso pode gerar um maior aspecto pesado. Então, o ideal é usar um óleo de coco que tenha passado por purificação, no caso, para uso cosmético. E aí sim, a gente garante uma segurança do uso tanto nos cabelos, nas unhas, que são os anexos, e também na pele. E para terminar, todo mundo pode usar o óleo de coco e a resposta é sim, tá? O efeito cosmético é variável de pessoa para pessoa. O benefício é maior em pacientes que têm os cabelos encaracolados, que têm os cabelos mais danificados, tanto por química quanto por chapinha, secador. Então, você pode usar, não tem problema. Se você sentir que o efeito cosmético foi agradável e se você gostou, você pode continuar usando. Não tem restrição, não tem contraindicação. E lembrar que os estudos que eu comentei no começo, eles avaliaram tanto em cabelos lisos, quanto em cabelos ondulados, quanto em cabelos cacheados. E que o efeito foi benéfico em todos os cabelos, sendo um pouquinho maior nos cabelos cacheados e ondulados. É importante que essa técnica não seja usada com tanta frequência, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para evitar que os cabelos fiquem com aspecto de pesado, úmidos. Então, como é que a gente faz para evitar que isso aconteça? Lavar pelo menos uma vez por semana com um shampoo com maior poder de detergência, ou seja, com a limpeza mais profunda, principalmente nas pessoas que fazem uso da técnica low poo e no poo, que é a técnica com menor sulfato, shampoos com menos sulfato ou com ausência de sulfato, porque isso pode gerar mais resíduos no cabelo, e no momento em que for lavar os cabelos, enxaguar bem para tirar o máximo de resíduos. E isso, consequentemente, vai evitar um efeito que a gente chama de efeito build-up, que aí fica como curiosidade para um próximo vídeo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, podem curtir, podem compartilhar com um amigo. Se quiserem, também podem deixar um comentário para mim, eu vou adorar. E é isso. Beijos e fiquem com Deus.